Neste domingo, os brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas a eleição agora em 2020 vai ser um pouco diferente. Além das mudanças provocadas pela mini-reforma na legislação, uma série de protocolos sanitários agora também faz parte do cenário do processo eleitoral. Bom, para conversar conosco sobre esse assunto pela TV e Rádio Câmara por telefone, nós recebemos o doutor Fernando Chagas, que é médico infectologista. Doutor, obrigada por ter aceito o convite aí para conversar conosco. Olá, Lidiane. Olá a todos que fazem o programa Espaço Aberto. Doutor, antes de falarmos sobre os protocolos para esse dia de eleição, né, de uma forma geral, qual é o cenário que nós temos hoje com relação à transmissão do novo coronavírus? A taxa de contaminação sofreu que tipo de alterações de março até agora? Inicialmente a gente percebeu uma subida muito brusca, né, da taxa de transmissibilidade do vírus, que se refletiu, né, no aumento também abrupto dos números de casos, de novos casos, e inclusive também, né, de pacientes que necessitaram de UTI. E com o passar do tempo, conforme as pessoas foram se imunizando, conforme as medidas de contenção foram sendo postas em prática e conforme as pessoas foram adotando também as medidas de cuidado pessoal, essas taxas foram se mantendo e com o tempo houve uma tendência de queda, né? Então, ainda estamos nessa tendência de queda, mas o país, o Brasil, por sua pluralidade, a taxa ela se apresenta de diferentes formas em diferentes regiões do país. Por exemplo, no Nordeste, a gente está percebendo uma tendência no aumento de casos, né? O que não se apresenta da mesma forma em outras regiões do país. A gente tem algumas recomendações que continuam sendo seguidas e devem permanecer, né, pelo menos até alguma notícia um pouco mais concreta sobre vacinação. Espera-se que o início da vacinação, da imunização em massa comece agora já no primeiro trimestre, mas a utilização das máscaras ainda é muito incentivada, muito estimulada e não vai ser diferente neste domingo. O uso da máscara é obrigatório, né, algo exigido pela Justiça Eleitoral ao longo de todo o processo de votação. Qual é o grau de proteção da máscara? Lidiane, a gente percebe que muita gente confundiu, parece estar confundindo as medidas de relaxamento, as medidas, na verdade, de relaxamento da contenção das contenções com as medidas de relaxamento pessoal. Então, a impressão que dá é que muita gente está deixando de utilizar a máscara, que é uma arma importante, né? Por quê? Porque ela, mesmo você assintomático, ela evita que você lance qualquer tipo de partícula viral em uma outra pessoa que esteja próximo. Então, a máscara é uma ferramenta realmente fundamental. Lembrando que não é a única ferramenta de proteção. O vírus ele tem uma camadinha externa de gordura que faz com que ela fique aderida, né, nas superfícies. Então, o contato acaba sendo uma importante forma de transmissão também. Então, além da máscara, a pessoa tem que ter cuidado até ao manusear a máscara, assim como evitar tocar nas outras pessoas, evitar compartilhar objetos, evitar compartilhar caneta, documentos. Tudo isso pode ser um mecanismo de transmissão da doença. Até mesmo o santinho do candidato, né, que as pessoas tendem a levar, tem que ter cuidado se passar para alguém, porque você pode estar passando também o vírus. Ou seja, tocar em objetos onde outras pessoas tocaram, né, também é um fator de risco. Até por conta disso, a recomendação para que as pessoas levem a própria caneta e apenas apresentem visualmente os documentos, né, não entreguem aos mesários. E a reserva de um horário de votação específico para idosos, entre as 7 e as 10 horas da manhã. Também foi uma decisão prudente na sua visão, doutor? Foi sim. E eu acho que a gente ainda deve reforçar com algumas outras também. Por exemplo, a pessoa levar mais de uma máscara. Você pode pegar um papelzinho, né, uma folhinha A4, fazer um envelope e colocar uma máscara extra. Por quê? Pode acontecer que durante a identificação da pessoa, você vai se identificar frente ao mesário, você vai apresentar seu documento, a pessoa queira ver seu rosto por conta da foto do documento. Então você, ao tirar ou afastar a máscara, você pode romper a máscara ou ela pode umedecer e você precisa trocar. Lembrando, se isso acontecer de você molhar ou precisar trocar a máscara antes da votação, você pode perder essa oportunidade de exercer a cidadania e de votar porque você naquele momento estará sem máscara. Isso se torna ainda mais preponderante naquelas escolas, naqueles colégios eleitorais onde a movimentação de eleitores é muito grande, né, doutor?
verdade. A questão também da aglomeração. É importante a pessoa evitar estar levando muita gente da família para o local de votação. O ideal seria, inclusive, não levar ninguém. A pessoa ir sozinha ao seu local de votação, exercer a cidadania. Porém, se você está no canto e está havendo aglomeração, é importante evitar estar presente ali muito próximo das pessoas, tentar manter, por exemplo, 1 metro, 1,5 metro de distância entre um e outro, entre quem está à frente e quem está atrás de você, e orientar as outras pessoas também, né? Olha, você está sem máscara, coloca máscara, para que a gente não tenha realmente esse risco, sofra esse risco de aumento do número de casos. Vou dar um exemplo para vocês. Agora mesmo, ontem, no estado da Paraíba, o Conselho Regional de Medicina lançou uma nota já alertando as pessoas que na região já existe um risco de aumento do número de casos e, inclusive, um risco, né, de um aumento tão brusco que que a gente precisa realmente se preparar para o que pode acontecer pós período eleitoral. Então, acredito que essa realidade não é apenas aqui no estado, né? Eu acredito que também seja uma realidade nacional, e se as pessoas não perceberem esse risco e continuarem a relaxar com as medidas de cuidado pessoal, a gente pode sofrer consequências aí no mês de dezembro e janeiro, né? Uhum. Bom, ainda falando sobre esse dia da eleição e os protocolos sanitários estabelecidos para o momento da votação, falamos da importância da obrigatoriedade do uso de máscara, também a questão da aglomeração, não tocar em objetos, levar a própria caneta, mas todos vão manusear a urna eletrônica, todo mundo vai utilizar aí os botões para escolher aí os seus votos. Higienização das mãos, lavagem, utilização do álcool em gel, quais devem ser os procedimentos? Qual é a recomendação, doutor? Uma o ideal seria cada pessoa levar realmente o seu álcool gel, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Uma quantidade significativa de pessoas, né, que vivem numa situação de fragilidade. Então, seria interessante que nos locais de votação se disponibilizasse o álcool gel para ser utilizado antes e depois do momento da votação. Lembrando, Lidiane, que a perspectiva para o próximo ano é que essa situação se perdure, né? Se perpetue ainda por uns meses. Por quê? Por mais que se tenha uma perspectiva de vacinação para o primeiro trimestre do próximo ano, vacinar uma população tão grande e plural quanto a nossa não é fácil. Acredita-se que levaria de 6 meses até mesmo virando o próximo ano. Então, a gente tem um cenário ainda para o próximo ano de pandemia, e que vai depender agora desse momento para a gente tentar entender como é que vai ser o início do próximo ano. Esse momento de votação agora é o que vai definir realmente, vai mostrar para a gente, inclusive, a nossa capacidade de organização, e vai definir para a gente como serão os primeiros meses do próximo ano. Doutor, no caso dos mesários que vão atuar aí durante o domingo de eleição, né, inclusive para evitar aglomerações, existe também uma recomendação, uma preocupação com relação à saúde dessas pessoas que vão ficar o dia todo em contato com gente. Qual é a recomendação, a indicação para quem trabalha diretamente com o público? Olha, primeiro o uso da máscara realmente, ela precisa ser de uma forma tal que o mesário ele precisa levar pelo menos algumas máscaras reservas para estarem ali próximo a ele, né? Outra coisa também é importante o cuidado com a higienização do local onde o mesário está, né? A parte da superfície onde ele vai estar trabalhando, porque muita gente pode, ao afastar a máscara, falar e jogar partículas virais em cima dele ali. Então, é importante sempre estar, a cada 30 minutos ou a cada um intervalo de tempo que pode ser definido no local, alguém está higienizando todas as superfícies ao redor com álcool gel ou com álcool comum, aí pode ser o álcool líquido mesmo, assim como o cuidado em manusear outras superfícies dentro da sala. Seria interessante as salas serem arejadas, abertas, evitar salas com ar-condicionado fechados, para não expor as pessoas que estão ali dentro trabalhando, que estão ali dentro exercendo o trabalho ali de mesário, assim como fiscais e outros profissionais também.
Uma última questão, doutora. As internações por Covid em grandes capitais têm aumentado nos últimos dias, né? O que dão conta as notícias sobre a contaminação pelo novo coronavírus. Nós tivemos um período interessante até de estabilidade, mas a contaminação já vem aumentando mais uma vez em algumas cidades mais populosas. A Europa já vive o que nós chamamos de segunda onda. Algumas pessoas dizem que essa segunda onda nem deve chegar ao Brasil, já que mal saímos da primeira. Quais são as projeções para a pandemia nos próximos meses, levando em conta o que nós falamos no início, né, de que há a chance de que já no primeiro trimestre de 2021 nós tenhamos o início da imunização em massa? Até a imunização ela tem que ser muito bem planejada, porque ela, inclusive, pode contribuir para o aumento do número de casos. Olha só que situação nós nos encontramos, né? Realmente é um cenário de aumento do número de casos nas principais capitais. Na capital de João Pessoa, da Paraíba, por exemplo, eu posso afirmar que a gente tem percebido um aumento do número de casos nos últimos dias. Eu posso até dizer, na última semana, um aumento significativo, tanto nos hospitais públicos como nos hospitais privados. Isso realmente é muito preocupante. E a perspectiva é que o ano todo seja, iniciando realmente a vacinação no primeiro trimestre, seja o ano inteiro de vacinação planejada, iniciando sempre pelas populações que têm maior risco de evoluir para a forma grave. Então, enquanto isso, as outras pessoas que não estão nesses grupos de risco vão precisar, sim, mais do que nunca, se manterem em proteção, né, em cuidados pessoais. É aquilo que eu tinha dito agora há pouco. As pessoas não podem confundir o relaxamento das medidas restritivas que foram necessárias, né, com o relaxamento dos cuidados pessoais, que aí sim a gente não pode de forma alguma deixar de estar usando as máscaras e principalmente aquilo que a gente falou do toque, a higienização das mãos, que é sim um importante veículo de transmissão do vírus. Ok, doutor Fernando Chagas, médico e infectologista, conversou conosco aqui no programa Espaço Aberto, por telefone para a TV e Rádio Câmara Bauru, sobre os protocolos sanitários estabelecidos para esse domingo, dia de eleição municipal, e também as perspectivas de uma forma geral para a pandemia aí nos próximos meses. Doutor, obrigada pela participação. Eu que agradeço a possibilidade de poder levar informação à população, né? Isso aqui é uma prestação de serviço. Uma população bem informada realmente é uma população que adoece menos. Muito, muito obrigado. Obrigada mais uma vez e nós aproveitamos para agradecer você também pela sintonia aqui conosco e até a próxima.